Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um pedido da Fabiana, que é do estado de Santa Catarina. Ela está procurando a família da sua avó, é isso mesmo. Peço a todos que nos ajudem ela a encontrar seus familiares. Como que você pode fazer para nos ajudar nessa empreitada? É simples, pessoal. Basta você se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e principalmente compartilhar este vídeo para que ele chegue nas pessoas ao qual estamos procurando. Vamos lá então às informações que vocês precisam para ajudar nessa jornada que depende de cada um de vocês para termos êxito. Ela está à procura de familiares da Maria Rodrigues Pereira. É isso mesmo, Maria Rodrigues Pereira, que nasceu no dia 10 de maio de 1933. De Domingos também, do Domingos Rodrigues Pereira e da Maria Antunes da Cruz. Ou também pode ser, em vez de ser Maria Antunes da Cruz, da Maria Barbosa da Silva. Daqui a pouco eu vou te explicar o porquê do nome estar com essa divergência aí. Lembrando que todos acima aí já morreram por idade. É isso mesmo, não confunda aí. Mas o que estamos buscando aqui são os descendentes destes, ao qual são familiares da nossa colega que nos procurou. A Fabiana hoje mora em Santa Catarina. Segundo ela, as informações que tem é que eles são naturais da cidade de Teófilo Otoni, no estado de Minas Gerais. Então, a partir desses nomes e sobrenomes, podemos achar as pistas para chegarem onde queremos. Vou colocar aqui os áudios aqui para vocês, para que possam entender melhor a situação. Os áudios foram gravados pela Fabiana, com eles ficará melhor para que vocês possam entender o caso. Peço a todos que escutem esses áudios para que vocês possam nos ajudar a encontrar esses familiares dela. Então, fique atento aí. Então, eu vou te explicar ali sobre o porquê dos dois nomes, né? Eu procurando os registros porque eu acredito que ela andou perdendo o registro dela verdadeiro, porque com o primeiro marido dela, que é para ser o meu avô, né? Não sei ainda. Ela não tem casamento. E por que eu achei tanto o nome dela como do meu avô, do primeiro avô? Tem uma filha dela que se chama Tereza, que eu encontrei, mas ela já era morta também, quando eu encontrei, que quando ela foi casar, aparece o nome dos avós dela, que no caso seria os meus avós, esses que eu estou procurando, Maria Rodrigues Pereira, né? E quando eu perguntei para a moça do cartório lá que eu fui ver, eu falei assim, e quem são os avós dessa Tereza, que no caso seria o pai dessa Maria, né? Daí ela colocou Maria Barbosa da Silva. Aí eu falei, nossa, e daí eu achei estranho, daí ficou, né? Daí, então, quando a Tereza, que é filha dessa mulher que eu tô procurando familiares, tá que o nome da mãe dela é Maria Barbosa da Silva. E quando a minha avó foi casar pela segunda vez, aparece esse outro nome, Maria Antunes da Cruz. Aí agora eu tenho dúvida qual das duas realmente é a mãe da minha avó, porque eu não sei quem é agora, por isso que eu botei os dois nomes. E lá no cartório, onde eu descobri quando a Tereza foi casar, a minha avó foi junto, e lá, daí quando a Tereza entregou a certidão de nascimento, que por acaso ela também foi feita no Paraná, porque eu acredito que elas perderam todos os documentos, tanto a minha avó como a Tereza, que é para ser irmã da minha mãe, até então eu também não sei ainda, né? Só que está no registro da minha mãe o nome dessa senhora ali, Maria Rodrigues Pereira, né? E a minha mãe, ela não foi registrada com o nome do meu primeiro avô. Ela foi registrada com o nome do segundo avô, que no caso não tem nada a ver, que eu já descobri ele. Era o segundo esposo da minha avó. Só que no caso, quando a minha mãe foi precisar do registro, o meu primeiro avô já tinha falecido. E eu não sei porque naquela época a minha avó pegou e registrou ela, que já era, né, uma adolescente já, com o nome dela e o nome do meu segundo avô, a qual ela se casou. E ficou assim. E daí eu descobri que no registro, para você entender, no registro da Tereza, que é filha da minha avó, que é irmã da minha mãe,
tá o nome de Maria, Maria Antunes. E, não, Maria Barbosa da Silva, né? E no nome da outra tá aquele outro nome ali. No nome da Tereza, quando ela foi se casar, o nome da avó dela é Maria Antunes da Cruz. E no outro tá o outro nome. Aí por isso que eu botei esses dois nomes, porque eu não entendi porque que a minha avó em um botou uma avó e no outro botou outra, entendeu? Alguma é a verdadeira, agora qual eu não sei. Porque assim, ó, eu não conheci ninguém da família da minha avó, nada, 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 eu só conheci a minha mãe. E o que aconteceu? Quando a minha mãe casou, a gente era na época pequena, a gente não podia perguntar quem eram nossos avós e ela nunca falou nada. E depois que ela morreu muito cedo, ela morreu com 42 anos de câncer. E eu fiquei sabendo que a minha avó também morreu com 40 anos de câncer e o meu avô verdadeiro também, e morreu com, não tinha nem 40 anos, então todos morreram cedo. E eu nunca fui apresentada para tios, para nada. Daí eu encontrei essa Tereza, que é para ser irmã da minha mãe, só que ela tem outro nome, ela só tem o nome da mesma mãe, agora do mesmo pai não, que o mesmo pai é o meu avô verdadeiro, né? E quando a minha avó casou com o meu segundo avô, que ela registrou a minha mãe. E daí, falando com uma pessoa que conviveu com a minha avó, ela falou, eu perguntei assim pra ele, você não lembra de onde era o meu avô Domingos, que era o segundo marido da minha avó e minha avó? Ele falou, o Domingos era de Salinas. Aí eu falei, então tá. E a minha avó, tu não lembra se ela alguma vez falou algum nome de alguma cidade que ela era? Porque no registro dela tá Santa Maria do Suaçuí, só que ela não é de lá, porque eu já procurei em todos os cartórios. Aí ele falou, não, ela nunca falou de Santa Maria do Suaçuí, ela falava de um tal de Teófilo Otoni. Eu falei, como? Ela falava esse nome, na minha memória tem esse nome. E Teófilo Otoni não é uma palavra que tu, né? Não é igual Rio de Janeiro, São Paulo, que você estuda, que você fala sempre, né? É uma cidade, para mim, diferente e um nome bem esquisito, né? Então, eu acho que tem alguma coisa, porque como é que ele era criança, pequeno, e ia lembrar de uma palavra chamada Teófilo Otoni do nada? Eu tenho, tipo, uma da minha mãe quando já era mais velha, só que não adianta eu te passar, porque assim, eu tenho uma foto da minha mãe e uma foto da irmã dela. Essas daí são filha dela, dessa pessoa, os familiares, né? Lembrando que elas já são falecidas, essas duas, tá? E a minha avó também, né? Então eu tô procurando familiares, essas daí já são todas falecidas. E só para lembrar, né, que como eu acho que ela saiu daí pequena, eu acho que as fotos adultas não vão ajudar muito, mas talvez vai que tem algum familiar que lembra, né? Mas tudo bem. Ontem, falando com o filho dessa Tereza Evangelista, ele também falou que a mãe dele falava que eles eram dessa cidade. Eles não, ela, né? Ele não sabe nem falar o nome, Teófilo Otoni. Ele disse, é verdade, a minha mãe falava que era dessa cidade. Só que ele falou assim, e daí outro amigo também falou que elas eram dessa cidade. Então faz sentido, né? Minha avó era casada com Mário Evangelista da Silva, chamava ele de Herculano. Só que eu não sei se ele foi casado, ele já era casado aí, ou ele casou no Paraná, em outra cidade. Eu não sei se tu quer colocar o nome dele também.